Graças e paz, queridas. Hoje é o nosso culto de ensino. Hoje é o nosso culto de aprender acerca daquilo que Deus deseja falar e expandir as nossas mentes, acerca de tantas situações que têm nos ocorrido. E nesse dia de quinta-feira estarei falando sobre provações. E eu gostaria de já deixar para você, inicialmente, uma parte do texto que diz assim, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todos nós queremos correr das provações, não é assim? E esse texto vai nos explicar, a partir desse ensino, que Deus tem tantas coisas para nos ensinar, que às vezes a nossa mente é tão limitada diante das circunstâncias, mas Deus quer nos fazer ir além das circunstâncias, além daquilo que está nos prendendo. É isso que Deus nos quer. Então eu convido você a pegar aí a sua Bíblia, já pegar alguma anotação, e para que nada possa tomar a sua atenção nesse momento, porque é Deus falando ao seu coração, essa palavra tão rica que edifica e nos coloca de pé todos os dias. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos louvar. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontas com o passado, e os meus olhos vejam um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme e eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. És maravilhoso, Senhor. Queremos nos derramar aos teus pés, Senhor Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque,
deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Deus, tu és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ausente, o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Deus. Me derramar aos teus pés. Este é o momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E eu gostaria de ler uma palavra que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Este é o momento que nós reservamos para dizimar e ofertar ao nosso Deus. Você perceberá que na tela aparecerá o número da nossa conta e da conta da igreja, porque todas as atividades e obrigações da igreja continuam as mesmas, queridos. Então você que é fiel ao Senhor, que já entendeu o que significa dízimo e oferta, você que de alguma forma Deus falou ao seu coração, queridos, dizime e oferte ao nosso Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor, para aqueles que têm necessidade seja suprida. Eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça agora neste momento, que possa orar pela sua casa, pelas suas finanças também, e não só pelas suas, mas da igreja, do corpo de Cristo que se encontra aqui nessa noite. Pai querido e amado, te agradeço, Deus, por este momento de poder dizimar e ofertar o Senhor. Não com pesar, não por constrangimento, mas segundo a alegria de saber que é o Senhor quem tem nos dado tudo aquilo que nós temos, que a provisão vem das tuas mãos, ó Deus, e não há um só sequer justo que venha mendigar o pão, mas tu és aquele que proporciona a cada um de nós tudo aquilo que é necessário para cada um de nós, para que possamos transbordar em toda boa obra. Então abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão lá, que estão assistindo neste momento. Abençoe aqueles que porventura possam haver alguma falta já dentro da sua casa, porque Senhor é o Deus que vê e está agora em cada casa, em cada lar, colhendo cada uma das orações que é feita no seu secreto. Pai, muito obrigada por este momento e abençoe, Senhor, as nossas finanças em nome de Jesus. Amém.
noite fria cair sobre mim. Na, na, na. E no deserto eu me encontrar. E me cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar. E me levará a te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, pulo, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu vou na presença do Rei. Então eu direi. Graças a Deus, queridos, que estamos aqui reunidos para poder aprender acerca daquilo que Deus tem para revelar aos nossos corações. Você já deve estar com a sua Bíblia aí nas mãos, já passamos pelo nosso momento de louvor. Acredito que Deus já ministrou no seu coração. E Deus agora, através da sua palavra, quer nos fortalecer e nos levar a entender melhor, às vezes, as circunstâncias que nós estamos passando, as situações que nós estamos passando. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de Tiago. E vamos tirar uns minutos para podermos orar e falar com Deus. Então, pegue a sua Bíblia, já abre aí no livro de Tiago, deixa separadinho, que nós vamos falar acerca daquilo que esse livro tem para a minha e para a sua vida. Pai querido e amado, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de podermos, ó Deus, contemplar, ó Deus, a tua beleza através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, neste momento, possa trazer, ó Deus, a cada um de nós o discernimento daquilo que nós precisamos. Creio que o teu Espírito Santo, ao mesmo tempo que fala ao meu coração, fala ao coração de muitos que estão nos assistindo neste momento. Aos corações de muitos irmãos, ó Deus, que neste momento estão aí na sua casa, sentado, em frente a um celular ou à TV, assistindo, para que o Senhor ministre no coração de cada um deles. Espírito Santo de Deus, haja conforme a tua vontade. E, Pai querido, abra o nosso entendimento de tal forma que consigamos compreender, ó Deus, a tua beleza, a tua santidade, os teus ensinamentos para a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, diante das circunstâncias que cada um de nós passamos, a compreender, ó Deus, o significado da vida, o valor daquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Tiago é um livro, é bem provável que seja um dos primeiros escritos do Novo Testamento. A Bíblia, ela foi escrita, mas os livros do Novo Testamento, ele não foi ordenado de forma cronológica, né, mas sim de forma a compreender aquilo que eles queriam por finalidade. Mas esse livro de Tiago, ele é referenciado aos cristãos, aos judeus que se converteram ao cristianismo. Então, não havia aqui ainda essa organização de igreja, os gentios ainda não haviam sido atingidos pela palavra, pelo evangelho. Então, a gente percebe aqui que no livro de Tiago, ele tem muitas riquezas para nós. E era ali no princípio, foi datado mais ou menos entre 45 a 50 escrito desse livro de Tiago. E acredito que vai falar muito ao seu e ao meu coração. E é interessante que esse livro de Tiago, ele começa a dizer assim: as 12 tribos dispersas entre as nações
saudações, ou seja, a todos os judeus que estavam ali dispersos para além da Palestina e que já haviam se convertido ao cristianismo. E é interessante que aí no versículo 2, nós vamos ler até o versículo 4, por enquanto, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós estamos num momento de ensino da palavra. Então, peça a Deus que você consiga compreender aquilo que Deus quer falar e ministrar ao seu coração nesse momento. E aí, esse texto no versículo 2 diz assim, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Até aqui nós pararemos. É interessante porque o texto começa a dizer que é fato de grande alegria passar por diversas provações. E é estranho a gente perceber, porque às vezes o que nós estamos acostumados é um evangelho em que crentes são super-heróis. E não é, na verdade, não é isso. E é interessante que provação é aquele momento em que tudo estava correndo bem na sua vida. E aí veio algo inesperado. Chegou algo inesperado na sua porta. E que com todo o planejamento você agora não consegue colocar em prática ou ter uma solução para aquela situação. E você não consegue dar uma resposta diante daquela situação e ponderar. Mesmo que tudo estava correndo tão bem, indo tão bem conforme o seu planejado. Mas provação é aquele momento em que uma enfermidade entra dentro da nossa casa, em que um problema grave de relacionamento ou financeiro entra de forma com que a gente não foi procurar e não foi causado pelas nossas próprias mãos, mas é aquele momento que nos rouba o chão e que a gente fica pensando, meu Deus, e agora o que fazer e como reagir? E aquele momento em que muitos podem até pensar, mas o que eu fiz para que isso acontecesse? E olhando para a sua própria vida, você pode olhar e falar assim, mas eu não fiz nada para que isso ocorresse. E às vezes tem até alguma visão em que as pessoas acham que as provações vêm porque existe algo de errado que você possa ter feito. Então é de alguma forma um castigo que Deus está fazendo ou que está ocorrendo aquilo na sua vida como um castigo de Deus. E não é verdade, porque o nosso Deus é bondoso e toda boa dádiva vem principalmente das mãos dele para a minha e para a sua vida. E Tiago aqui, que é considerado o meio-irmão de Jesus, acredita que é ele que escreveu esse livro, e ele, quando ele começa a dizer, ele diz que é fato de alegria passar por essas diversas provações. Por quê, queridos? Por quê? E ele começa a discorrer acerca desse assunto e diz que a provação é a prova da nossa fé. A aprovação é aquele momento em que divide, aquele momento que vai lá no profundo e diz a sua resposta acerca daquela situação ou daquelas circunstâncias, diz quem você é. É aquele momento em que nós respondemos diante das circunstâncias ruins que nos acontecem, de uma forma que mostramos qual é a fé que nós temos dentro de nós. Então, a aprovação, ela tem essa capacidade de mostrar o nosso caráter, de mostrar a nossa crença, de mostrar aquilo que realmente está dentro de nós. Diante da aprovação, nós não conseguimos manter uma pose para ter uma boa reputação, ou dizer assim, olha, está tudo bem, né? Mesmo que minha enfermidade bateu na minha porta, então eu preciso falar que está tudo bem, porque afinal, se eu falar que está tudo bem, vai estar tudo bem. Deus vai fazer alguma coisa diante de alguma situação. E a gente começa a perceber que não é isso que esse livro de Tiago venha nos ensinar. Venha nos ensinar, primeiro, que eu e você não somos super-heróis. E que o mal, sim, pode chegar na nossa porta, sim. Mesmo e muitas vezes de forma inesperada, porque quem que podendo se planejar, não se planejaria para algo ruim que pudesse acontecer. Mas o mal, ele pode chegar na nossa porta, sim.
Mas devemos, e o que o Tiago quer nos fazer, levar a pensar, é ver de uma outra forma. É observar que as provações, ela pode chegar na minha porta, sim, mas ela vai provar a minha fé, vai mostrar para mim, primeiramente, em que a minha fé está baseada. Assim como acontece que às vezes alguma fatalidade vem na vida de alguém, de forma inesperada, vem uma provação, por exemplo, a perca de um negócio e vira falência, e a pessoa sem saber como lidar com aquela situação acaba por dizer, nossa, estou acabado. Né? E nossa, eu não consigo ver uma solução além disso, porque já estava acostumado a viver no estilo de vida, de uma forma de viver. Então, diante daquela situação, não consegue se reprogramar diante daquela nova realidade. E ali já tem um fim, ou seja, já pensa, nossa, acabou agora a minha vida. Não consegue ir além. Então, é uma forma de um exemplo de observarmos que a nossa fé estava baseada naquilo que a gente tinha. E não realmente naquilo que Deus é para nós, que é o nosso todo. Então, nesses momentos de fé, e o texto ele continua dizendo que a fé, ela tem essa capacidade de provar a nossa fé, mas essa fé provada, ela traz a perseverança, e a ação da perseverança é de quê? Que sejamos maduros e íntegros, por inteiro. Diante da aprovação, eu e você, cristãos, eu e você que está conhecendo esse Jesus, não adianta entrar numa zona de negação, dizendo, olha, o problema não existe, ou Deus vai curar, ou entrando naquela situação em que negar aquilo que está acontecendo. Não, esse livro nos chama a enfrentar as nossas provações de frente, com a dignidade de que eu e você temos um Deus que é conosco. Um Deus que vai no meio da tempestade, pode não dizer o porquê que aquilo está ocorrendo na sua vida, você não encontrar, mas você vai conseguir ver algo novo diante daquelas circunstâncias. Como assim, pastora? Eu me lembrei, preparando esse texto, de um relato. Eu tenho uma irmã que ela teve câncer na tireoide, e eu me lembro, há muitos anos atrás, que ela estava numa sala, ela tinha que ficar isolada durante um tempo, porque ela fazia um processo de iodoterapia, então tinha que ficar isolada. E ela me ligou, eu me lembro que eu morava numa outra cidade, e ela me ligou de lá de dentro desse quarto, porque ela não podia ficar em contato com ninguém. E então, naquele momento, ela falava assim, Magda, a única coisa que eu peço para Deus é que eu quero ver meus filhos crescerem. E eu olhando ela falar aquilo para mim, porque ela tem uma vida bem agitada, e eu observando e preparando esse texto aqui, me veio à mente, ela aprendeu qual é o valor da família. Que na nossa vida tudo pode passar e tudo pode ser tão passageiro. Uma doença pode nos levar a ver o real significado da nossa vida e os valores, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos tido como valor para a nossa vida. Então, as provações nos levam a ver qual é o real significado da vida, aquilo que vale a pena nessa vida. Que não é aquelas coisas que nós temos, não é aquilo que nos proporciona conforto, não é que Deus não queira conforto, Ele quer sim, queridos, mas Ele não quer que o nosso coração esteja nessa situação, mas que o nosso coração esteja por inteiro nele. Então esse convite dessa palavra é, enfrente a sua aprovação, de forma inteira, não com um coração dividido, não com um coração pensando, mas será que isso vai dar certo, será que não vai dar certo, mas é indo numa postura sabendo que você vai se conhecer, inclusive diante dessa provação. Porque essa provação, você olhará para dentro de si e verá naquilo que você realmente confia. Então, as provações, elas servem para moldar o nosso caráter. A provação, ela serve para mostrar quem nós realmente somos dentro de nós. E é interessante que esse texto, ele continua dizendo que essa maturidade nós adquirimos através, sim, das provações e dos sofrimentos. Tem um livro do C.S. Lewis, que é O Problema do Sofrimento. E ele diz uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. E é interessante. Por quê? Porque diante do sofrimento nós começamos a ver qual é o valor da vida.
e daquilo que nós temos. Diante de um sofrimento, por exemplo, de uma enfermidade, como eu citei aqui o exemplo da minha irmã, diante de uma enfermidade, não é a resposta o porquê daquela doença, porquê que acometeu justamente a nossa casa e a nossa família. Não, mas é olhar além daquela perspectiva, daquele momento em que a pessoa está vivendo, aproveitar ao máximo aquilo que está vivendo. E diante das provações, poder observar aquilo que Deus está fazendo em função daquela situação. E eu me lembrei de uma situação de uma pessoa que estava com uma enfermidade, e então ela queria sempre que os filhos estivessem ao redor dela. E esses dias eu vi até uma foto deles diante de um almoço, e toda a família ali. E eu me lembro que uma das postagens que a pessoa colocou era assim: nossa, como é bom ter a minha família tudo aqui, todo mundo junto. Queridos, nós não sabemos que dia que chega a nossa senha, nós não sabemos, ninguém quer pegar, mas nós não sabemos. Mas sabemos que haverá sim um dia para o fim. Mas enquanto nós vivermos, nós temos que pedir para Deus, para termos a consciência de que a frustração, de que as provações que nos acontecem, é para Deus nos levar, sim, além, a perceber que família, por exemplo, é um bem, que os momentos que nós estamos tendo, nós temos que aproveitar, que o momento, por exemplo, de uma crise financeira, é um momento para pedir para Deus, para ver o quê? Para ver uma sabedoria em que eu e você, mesmo diante do furacão, saibamos como reagir diante das situações. E esse livro de Tiago, ele vai continuar dizendo: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Não é uma sabedoria que vem através de livros. Não é uma sabedoria que vem através da nossa experiência de vida. Não é uma sabedoria que se pode planejar, né? Assim, aquilo que a gente possa conseguir através dos livros ou do conhecimento. Não é esse tipo de sabedoria que aqui Tiago deixa muito claro. É uma sabedoria que somente Deus pode dar a mim e a você diante da frustração e diante das provações. Diante das provações podemos ver aquilo que nós deveríamos ter feito, aquilo que nós deveríamos fazer a partir de hoje, aquilo que não pode tomar conta do nosso coração, porque se diante da provação eu perder a minha fé, então aquele problema que eu tenho levou tudo aquilo que há na minha fé. E às vezes a minha fé não estava inteiramente em Deus, assim como eu dizia. Às vezes podemos até seguir uma religião, mas não diante das provações. Isso deixa muito claro se nós estamos servindo realmente a Deus com todo o nosso coração. Se nós confiamos realmente nele de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Sabendo que Deus vai dar uma nova perspectiva para a sua vida. Sabendo que a oração é essa manutenção da nossa fé. Que inclusive Jesus, o momento que estava sendo provado, o momento de maior angústia, que ele sabia que ele tinha que cumprir o propósito para o qual Deus havia o chamado, que era ir para a cruz. Ele foi orar. Ele foi abastecer a sua fé. Ele foi requerer de Deus este poder de ter essa fé abastecida em Deus e cumprir o propósito. Olha só que interessante. Daniel, quando olha, por exemplo, ora a Deus e faz o seu jejum, ele vai para um momento difícil, queridos. Então Deus nos leva, não é que Deus nos leva, as provações vêm na nossa vida, como vai na vida de qualquer pessoa. Mas a diferença é como nós lidamos com essas situações de frustrações, de provação. O que nós estamos aprendendo diante dessas circunstâncias e diante dessas situações. Porque a provação também é um momento de nos reinventarmos. A provação também é aquele momento de olharmos para dentro de nós e ver aquilo que tem tomado conta de nós, da nossa vida. Porque a provação, querido, não é aquilo que você deixou de fazer, porque isso já é uma tentação e ninguém pode ser tentado por Deus, porque Deus é o bem. E é interessante que, por exemplo, se existe algo de errado, as minhas finanças hoje estão ruins, um exemplo, né? Mas como que já vinha a sua vida e as suas finanças? É essa situação que tirou a sua paz e que vai te levar para baixo?
Então, o seu apego está naquilo que você tem ali nas mãos. E esse livro de Tiago, ele começa a nos trazer para reflexão acerca da nossa vida. Que a nossa vida não é mais, queridos, que o alimento, que é aquilo que a gente pode ter. Que hoje a nossa vida pode ser abreviada como não. Que o mal ele pode bater ou não na nossa porta. Mas em quem eu e você temos crido. Porque essa fé que não foge das circunstâncias, mas é essa fé que nos leva a ser por inteiro naquela situação. E olhando diante do furacão, sim. Olhando diante do problema, enfrentar com dignidade. Não se colocar naquela posição, coitadinho de mim. Não. Deus vai refazer a sua história. Assim como a vida de Jó. Olha as situações que Jó passou. Olha tantas situações em que Jó passou na sua caminhada. E quem dera se eu e você fôssemos tão íntegros como Jó assim o foi. Porque foi o próprio Deus que disse quem era Jó, que era um homem íntegro. Então, queridos, essa palavra aqui de Tiago, ele nos leva a fazer essas reflexões. E ele continua dizendo a partir do versículo 7 aqui, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nos momentos das provações, vemos a que Senhor nós servimos. Nos momentos de provações, percebemos a quem nós realmente estamos servindo, quem a nossa vida está servindo. Nesses momentos de provações, percebemos qual é o real significado da nossa vida. E nesses momentos de provações, começamos a perceber que Deus leva a nossa vida a sério. Às vezes nós levamos a vida como se fosse uma peça de teatro, ensaiando, e não é assim, porque a vida não permite ensaio. A vida é aquilo, as decisões que eu tomo hoje vai determinar sim o meu futuro amanhã. A posição que você se coloca diante das provações que chegam na sua porta determinará sim o seu amanhã. Porque você pode sim, e ele continua dizendo aqui no versículo 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se caso vier a viver em condição humilde, porque o rico passará como flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha que só, que palavra maravilhosa, mas é uma reflexão para mim e para vocês. Certa feita eu ouvi um testemunho de um senhor, que eu falei assim, eu acredito que poucas pessoas pediriam para um senhor dar um testemunho desse. E ele começou a falar assim, que ele conheceu Jesus e o negócio dele quebrou. E eu falei, mas me chamou até a atenção ouvir aquele testemunho de um senhor. E ele disse assim, porque eu trabalhava totalmente errado. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu fazia era errado, mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu sei qual é o real significado da vida. O que aconteceu com esse homem? Ele encontrou a verdadeira felicidade, que não está naquilo que eu e você possamos ter. Mesmo diante de uma situação tão difícil na nossa cidade, por exemplo. Mesmo diante de circunstâncias tão difíceis, queridos, creia que essa provação é para te mostrar como que está a sua fé. E que as provações que vêm na sua vida é para te fortalecer. E se para você está precisando dessa sabedoria que não vem de livros, dessa sabedoria que não vem de um planejamento, mas é aquilo que de alguma forma mudou a sua vida, peça a Deus que dá liberalmente a todos aqueles que o pedem. É uma sabedoria que vem diretamente do alto para mim e para você. É uma sabedoria que nos faz olhar na direção da provação, na direção da frustração e enfrentá-la de frente com dignidade de um homem e de uma mulher de Deus. Esses são momentos, queridos, em que separam a que Deus que nós servimos. Se é um Deus de fábulas ou se é um Deus de verdade. Ele não prometeu que nós não teríamos aflições ou dificuldades, mas Ele prometeu que estaria conosco. Existe um lugar onde não haverá mais dores,
aonde não haverá mais sofrimentos, aonde não haverá mais enfermidade. Existe um lugar, e esse lugar se chama eternidade. Mas existe um Salvador, e este Salvador ressuscitou, e ressuscitou para que eu e você tivéssemos esperança no meio das provações, no meio das frustrações. É esse Salvador que se levantou para que hoje eu e você pudéssemos orar a esse Deus e abastecer a nossa fé. E abastecendo a nossa fé, ter ânimo e força todos os dias para acreditar em um novo amanhecer. Para acreditar que as circunstâncias que estão ali ao meu redor, a oração me fará a ver a situação e a transformar o meu olhar diante daquela situação. Olha quantas coisas que não têm mudado nesse período que nós estamos vivendo no nosso país. Olha quantas situações, é lógico, nós vivemos num período que está de briga, que a gente fica até com tantas indecisões no nosso coração. Mas eu te convido a ver além. Olha quantas pessoas preocupadas uma com as outras. Olha quantas pessoas que dão gestos de carinho, queridos, para os outros, para as outras pessoas. Olha quantas situações que Deus não está movendo nesse mundo, o mundo não perdeu. Ou Deus não perdeu o controle do mundo. E é esse Deus que está comigo e com você, independente da sua provação e da sua situação. É um Deus que conhece a mim e a você. E não vai permitir que nenhuma frustração, que nenhuma provação venha na sua vida a ponto de te destruir. Creia nisso, creia no Salvador e Ele alimentará essa chama que há dentro de você. E é por isso que na hora da oração, queridos, nós não ficamos com o olho aberto, nós fechamos nossos olhos para que possamos, porque é o bem que nós encontramos aqui dentro, é esse Deus que fez morada em mim e em você. É esse Deus que é encontrado aqui dentro, porque é aqui dentro do nosso coração que gera as nossas atitudes. Por isso que a provação tem essa capacidade de provar aquilo que está dentro dos nossos corações. Porque o seu desespero tomou conta. Observe qual é a sua fé. Observe naquilo que você está colocando força. Observe e peça para Deus essa sabedoria. Porque, inclusive, os momentos de provações são momentos em que nós podemos nos reinventar e que Deus pode dar uma nova história na vida daqueles que estão pedindo a Ele. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E ainda que Deus não faça aquilo que você deseja, fale com Ele, porque Ele te fará ver além dessas circunstâncias e além dessa provação. É esse Deus, queridos, é esse Deus que está comigo e com você, e é esse Deus que continua a falar ao meu e ao seu coração, e é esse Deus que inspirou essa carta aqui para mim e para você, para que nós pudéssemos saber o que diz lá no versículo 17 do mesmo livro. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. É esse Deus que não é inconstante como eu e você. É esse Deus que não se esquece da sua vida. É esse Deus que consegue ver além das suas provações e das suas frustrações. Então essa fé, essas provações servirá para apurar a sua fé. Servirá para você conhecer qual é a fé. Deus é realmente isso tudo para você. É este o momento de confiarmos que nada perdeu o controle dele. E Deus te fará ver além das circunstâncias. E esse é o desejo de Deus para o meu e para o seu coração. Gostaria de convidar você que nós pudéssemos orar, tirar os minutos e orar. E pedir para Deus para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele colocou aqui na sua palavra e que pode gerar. Eu sei que você está aí na sua casa e que muitas coisas podem estar vindo no seu coração. E que às vezes até a questão do isolamento é um momento que Deus está utilizando também, pode utilizar para que você possa ter relacionamentos. Quantas pessoas não têm conversado com outras, que às vezes no seu dia a dia, não tão corrido, não conversavam. Quantas coisas que Deus pode fazer mesmo diante das provações que nós estamos vivendo. Deus continua sendo Deus. Gostaria de convidar a fechar os olhos, que nós pudéssemos falar com Deus. Pai querido e amado,
Sei, ó Deus, que no mundo inteiro tem tantas pessoas com tantas situações e passando por tantas situações. Sei, ó Deus, que nós não conseguimos nem imaginar aquilo que cada uma dessas pessoas estão passando neste momento. E sei, ó Deus, que muitas pessoas passando diante das provações e das frustrações podem, Senhor, encontrar felicidade, como diz aqui no livro de Tiago, encontrar felicidade mesmo diante das provações. Porque a felicidade não está pautada nas circunstâncias, mas está em Ti, que é o Senhor que dá essa felicidade constante aos nossos corações. Podemos até passar por tristezas, mas elas não serão permanentes, porque nem mesmo as provações podem roubar a nossa fé, se ela estiver fundamentada em Ti. Pai querido amado, eu te peço por cada uma dessas pessoas, que elas possam ter, ó Deus, essa experiência com esse Deus, que elas possam ter essa experiência e que o Senhor as possa levar em um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E que se o Senhor falar o coração de cada uma delas, que elas possam, Deus, com o coração inteiro, com integridade, com amadurecimento, entender que o Senhor deseja além. E o Senhor deseja nos levar para águas mais profundas, ó Deus, de intimidade e de busca contigo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a vida de cada um de vocês. Que vocês possam guardar essa palavra em seus corações, sabendo que Deus conhece, sim, as suas provações, as suas tentações, mas Deus te fará ver além das circunstâncias. Deus te fará encontrar alegria mesmo diante do furacão, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da enfermidade, encontrar o valor das coisas que Ele deseja que eu e você percebamos. Deus abençoe vocês. No culto, nós teremos novamente o nosso culto no domingo, então você é o nosso convidado a estar conosco no domingo às 19h30. Nós estamos aqui nos preparando para trazer uma palavra específica para você, para o seu coração. Deus abençoe vocês. Você que ouviu essa pregação, quer compartilhar com alguém, o link vai estar aí. Você pode se inscrever nos nossos canais. Compartilhe aquilo que é bom, queridos. Compartilhe aquilo que é a segurança, porque a palavra de Deus é o nosso remédio para a nossa alma. É aquilo que eu e você precisamos. Deus abençoe. Uma boa noite. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos desde o princípio. Desde o princípio era o Verbo, daquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando.
você que está assistindo essa live aí, em nome de Jesus Cristo, você possa ser impactado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, em nome de Jesus.